5.700 kelvins, mais ou menos. Mais ou menos, se eu estou bem lembrado, seria 5.770 kelvins. Ou se não é bem isso, é quase isso. E já que a gente está recebendo um monte de energia do Sol, vocês poderiam me dizer se a Terra é um acumulador de energia ou se ela irradia a energia para fora? Gente, o planeta Terra está cada dia mais quente, assim, hoje está 288, amanhã 239, né? Não. Porque assim, quando você tem um objeto diante de uma fonte de calor, a tendência é que aquele objeto vai aquecer até um certo ponto. Depois ele começa, por irradiação infravermelha, né, ele começa a dissipar esse calor. E quem é que recebe o calor que a Terra dissipa no infravermelho? O céu. O céu tem uma temperatura de 2,7 kelvins, mais ou menos. Então, a radiação de fundo, né, do universo está aí a temperatura de 2,7 kelvins, mais ou menos, tá? Então, quando a gente recebe energia daqui para cá, esse é um processo que não é em equilíbrio, certo? A diferença é enorme de temperatura. A temperatura lá umas 20 vezes maior que a nossa. E quando nós aqui dissipamos energia para o céu, também temos um processo irreversível, certo? Então aqui a gente tem um processo de criação de entropia bem grande. Então a gente cria um monte de entropia só pegando a energia do Sol e processando ela. E depois irradiando para o céu, essa energia também vai ter mais uma criação de entropia aqui. Tá? Bom, aquele exemplo lá astronômico foi o exemplo 3, vamos botar um exemplo 4 que a gente sabe. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, tem gás na metade esquerda, uma parede e vácuo na metade da direita, certo? Vamos botar aqui, ó, 1 mol, tá? 1 mol. Tá. 1 mol de gás que está todo confinado na metade esquerda é essa temperatura. E se de uma hora para outra eu retiro a parede divisória, o que vai acontecer a seguir? Bom, se eu retiro a parede divisória, o gás vai se expandir para ocupar todo o espaço, né? Ele não vai continuar só na parte da esquerda, ele vai se espalhar por tudo. O que acontece com a entropia do universo nesse caso? Ou com a entropia do gás? Vocês concordam que eu estou fazendo uma expansão isotérmica irreversível desse gás? Por que eu digo que ela é irreversível? Porque eu não fiquei equilibrando a pressão aqui, né, com alguma outra força. Eu deixei simplesmente o gás se expandir à vontade. Qual é o ΔS de um processo isotérmico com gás ideal?
conforme calculamos ontem, é mR, o logaritmo do volume final dividido pelo volume inicial. Supondo que é 1 mol, só vou fazer as continhas. O volume foi duplicado, então fica V2 dividido por V1 é 2, a razão é 2. Faz as contas e acha Então, essa entropia, ela já existia ou não? O gás ficou com maior entropia, certo? O gás ficou com maior entropia. Ele interagiu com os arredores de alguma forma? Que estava do lado de fora do recipiente, teve alguma interação? Não teve nenhuma interação. Ele não executou nenhum trabalho e também não teve nenhum calor, consequentemente. Manteve a temperatura. O mundo exterior não sabe o que, a princípio não precisa saber o que se passou dentro do recipiente, mas lá dentro a entropia aumentou. Então a entropia do universo também aumentou. Certo? Tá. Então, isso aí. Sobre segunda lei, criação de entropia. Agora, na segunda parte dos conteúdos que a gente tem para abordar hoje, é uma coisa mais burocrática relativa à entalpia, certo? Então, entalpia, eu vou definir entalpia para vocês, trazer exemplos aí de como a gente pode calcular a entalpia e tal, e qual é a motivação para a entalpia. Então, a ideia da entalpia é o seguinte. Entalpia, símbolo H, e a ideia da entalpia é o seguinte, é uma função de estado conveniente para calcular calor em processos isobáricos. Mas qual é a moral de ter uma função de estado para calcular calor nos processos isobáricos? Calor, em geral, calor não é uma função de estado, é uma função de caminho. Isso quer dizer que se tu está querendo saber qual é o calor de um processo em geral, um processo genérico, um processo qualquer, tu vai ter que fazer uma integral por cima de um caminho. E esse caminho pode ser um caminho complicado ou até tu nem tem como conhecer esse caminho. Então a gente tem um jeito de burlar essa necessidade e calcular direto por meio de uma função de estado. A função de estado é bem prático, porque é só tu botar aqui está o ponto de partida, aqui está o ponto de chegada, um menos o outro e pronto, está resolvido. Então esse é o grande lance das funções de estado. Só que um detalhe, ele é só para processo, ele só é interpretado como calor os processos isobáricos, mas são processos super importantes. A maior parte das vezes, quando tu faz um processo químico, tu começa só a reação na pressão atmosférica e acabou ela também na pressão atmosférica. Então ele conta como processo isobárico, certo? Ou se tu começa na pressão de 10 atmosferas e acaba a 10, é um processo ótimo, perfeito, é isso aí, essa é a ideia. Então tá, definição. Entropia é definida como sendo, vou botar aqui
sinal de identidade. Energia interna mais PV, pressão vezes o volume. E essa é a definição. Então, exemplo. Por exemplo, se um corpo tem energia interna de 200 joules, estou inventando isso aqui, está na pressão de 1 bar e tem um volume de 5 litros. Qual é a entalpia desse corpo? Tudo bem, calcula. Seria 200 joules mais 1 bar vezes 5 litros, que dá 5 bar litro aqui. 5 bar litro é o quê? 500 joules. Então a entalpia desse corpo é 700 joules. Certinho? Essa é pela definição. A propriedade... sob pressão constante. Sob pressão constante, a variação de entalpia do teu sistema é o calor. Isso precisa ser provado. Eu só estou declarando o fato bruto para vocês. Eu não estou demonstrando isso ainda. Certo? Só estou dizendo isso para vocês nesse momento. Então, tá, isso aqui temos que ver a prova. Bom, se a entalpia é energia interna mais pressão vezes volume, a diferencial da entalpia DH, eu fico a diferenciação nesses termos aqui. Então eu fico com o quê? du mais PdV mais V vezes dV. Como? Ah, tá, falou disso. Tá. Agora, pessoal, se P é uma constante, se a pressão é uma constante, então dP, a diferencial da pressão vale 0. Portanto, variação de entalpia é du mais P vezes dV.
lembram que, vou botar aqui no cantinho, a diferencial do trabalho dW é menos P vezes dV? Lembram disso? No processo isobárico, a gente podia considerar que a pressão externa e a pressão dentro do sistema é a mesma. Então, por isso eu não escrevi menos pressão externa, botei já menos pressão vezes dV. Lembram desse ponto? Então, vocês estão reconhecendo que ali está aparecendo menos o trabalho? Isso aqui é menos o trabalho, tá? O PDV é menos o dW. du menos dW. O que é isso? Primeira lei da termodinâmica. O que nos dizia a primeira lei? Isola de quê? du menos dW é de quê? Legal, então está aqui. Certo? Esse é o fato que precisava ser provado. Então, quando tu define uma função de estado com 1 mais PG, ela tem aquela propriedade ali. É por isso que foi definido assim a entalpia. Tá, mas e se o teu processo ele não for um processo isobárico, for um processo diferente? A variação de entalpia ainda é o calor? Não, não é mais o calor, porque esse termo VDP, né, ele não é mais zero, então aquele resultado fica, então, então aí não dá mais. Que DH seja BQ, certo? Então, variação de entalpia só é calor nos isobáricos. Imagina uma reação química, substâncias aqui fictícias, A, B e C, e eu vou pegar aqui uma tabela de dados, onde eu tenho o valor da entalpia de A, a entalpia de B e a entalpia de C. E essa reação feita pressão de 1 bar, temperatura de 25 graus Celsius. Então a gente faz essa reação aí e eu tenho aqui as entalpias dessas substâncias nas condições em que se encontram, as condições consideradas. Vamos inventar os valores aqui. A primeira, 200 kJ por mol. Entalpia de B, digam aí. Números não muito quebrados. 170.
kJ por mol e C 70 kJ por mol. Tudo bem. Então, pergunto-se qual é o ΔH da reação. Bom, a gente imagina a reação como um processo que transforma os reagentes nos produtos. Então, qual seria a entalpia antes e qual seria a entalpia no final? Então, a entalpia antes seria em kilojoules, né? Aqui vou botar 200 mais 2 vezes 170. Isso aqui é no início. No final é 70. Isso aqui é entalpia no final. Então, ΔH da reação seria entalpia no final menos entalpia no início. Bom, produtos menos reagentes. E aí? Vai ser 70 menos 200 mais 2 vezes 170. Isso aqui vai dar menos 470 kJ por mol. Ei, deu isso aqui para vocês? Tá, menos 470 kJ por mol. Então quer dizer que o calor do sistema o calor desse processo no sistema é de menos 470 kJ por mol. Então o sistema perde 470 kJ por calor. Olha, um pouquinho de burocracia da entalpia desses cálculos. Tem uma porção de tabelas com dados de referência. Nessas tabelas, as informações são dadas com algumas convenções. Então, algumas convenções importantes. Sabe o que essa sigla aqui significa? Condições normais de temperatura e pressão. E quais são essas? 0 graus Celsius e 1 atm. Conhecem essa sigla? Condições padrão de temperatura e pressão. Que são? 25 graus Celsius, 1 bar. Quando fala na termodinâmica, o pessoal às vezes usa um adjetivo chamado normal. O que é o adjetivo normal para o contexto da termodinâmica? Isso quer dizer sob pressão normal, que quer dizer uma atmosfera. Então, quando o sujeito lê no texto
A temperatura normal de ebulição do benzeno é 80 graus Celsius. Ele interpreta assim, debaixo de uma pressão de uma atmosfera, então o benzeno tem a temperatura de ebulição de 80 graus. E tem um outro adjetivo. Adjetivo pode qualificar várias coisas como padrão. E isso se entende que é sob pressão padrão. E a pressão padrão é 1 bar, normalmente é simbolizado com uma pequena bolinha ou uma bolinha atravessada ao meio no cantinho do símbolo matemático, certo? Então, por exemplo, quando eu falo, se o sujeito escreve assim, entalpia e bota uma bolinha em cima, ou se escreve entalpia e a bolinha riscada em cima, tu lê, entalpia padrão, lê. Então, e entende, entalpia sob a pressão padrão, pressão de 1 bar. Esse é o significado, tá? Convenção. Na literatura atual, a tendência é sempre ir no padrão. Na literatura de uns anos atrás, ainda era o uso do normal, que era 1 atmosfera, certo? Na prática tem que saber os dois, mas tem que saber que tem uma pequena diferença entre eles. O bar é um pouquinho menos que 1 atmosfera. Deixa eu passar a chamada. Não passei a chamada ainda, né?